Oração poderosa para o mês de julho. Entregue julho nas mãos de Deus e receba grandes bênçãos. Que a paz do Senhor Jesus invada o seu coração neste exato momento. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé, proteja a sua família e derrame sobre você uma chuva de milagres, portas abertas e bênçãos sem medida. Se este vídeo apareceu para você hoje, não foi por acaso. Eu acredito que Deus preparou este momento para falar profundamente ao seu coração. Antes mesmo de começarmos esta oração, eu quero pedir que você permaneça comigo até o final, porque existe uma palavra poderosa da Bíblia que pode transformar completamente a maneira como você viverá este novo mês. Talvez você esteja iniciando este mês carregando preocupações, dívidas, tristeza, ansiedade ou até mesmo um sentimento de desânimo. Talvez você tenha enfrentado perdas, decepções, ou esteja esperando uma resposta de Deus há muito tempo. Mas eu quero dizer uma coisa com toda a certeza da minha fé. Deus ainda está no controle da sua história. Não importa como terminou o mês passado. O que realmente importa é aquilo que Deus pode fazer a partir de hoje. Quando Deus entra em uma situação, Ele muda cenários impossíveis, restaura famílias, cura enfermidades, abre portas que ninguém consegue fechar e renova as forças daqueles que já pensavam em desistir. Por isso, nesta primeira noite do mês, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que as suas mãos sejam abençoadas em tudo aquilo que fizer. Que a sua casa seja um lugar de paz. Que a sua família seja protegida pelo Senhor. Que a sua saúde seja fortalecida. Que a sua vida financeira experimente provisão e abundância. Que este mês seja marcado por testemunhos que glorificarão o nome de Deus. Mas existe um princípio espiritual que muitas pessoas desconhecem. Um princípio tão poderoso que pode determinar o rumo da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa saúde, das nossas finanças e até mesmo da nossa paz interior. Infelizmente, muitos acabam impedindo as próprias bênçãos sem perceber. Não porque Deus deixou de agir, mas porque ignoram uma verdade espiritual revelada nas Escrituras. E é justamente sobre essa verdade que nós vamos falar hoje. Por isso eu peço que você não permita que nada distraia sua atenção. Feche por alguns minutos as portas das preocupações e abra completamente o seu coração para ouvir aquilo que Deus deseja ministrar à sua vida. Antes de continuarmos, faça um ato de fé. Escreva agora mesmo nos comentários: este mês será de vitória em nome de Jesus. Ao escrever essa declaração, você estará testemunhando publicamente a sua confiança no Senhor e, ao mesmo tempo, fortalecendo a fé de milhares de pessoas que também estarão orando conosco. Se esta é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária. E se você acredita no poder da oração, aproveite este momento para se inscrever no canal. Todos os dias nos reunimos como uma grande família de fé para buscar a presença de Deus, orar uns pelos outros e fortalecer aqueles que precisam de esperança. Agora prepare o seu coração. Abra sua Bíblia se puder, ou apenas acompanhe com atenção, porque o versículo que vamos meditar nesta noite pode mudar completamente a maneira como você fala, pensa, declara e vive a partir de hoje. Tenho certeza de que, quando esta oração terminar, você não será a mesma pessoa que começou este vídeo. Vamos juntos buscar a presença do Senhor. Antes de orarmos, permita-me compartilhar algo que Deus colocou fortemente no meu coração. Existem pessoas que entram em um novo mês esperando que tudo mude, mas continuam alimentando as mesmas palavras negativas, os mesmos pensamentos de derrota e a mesma falta de esperança. Elas desejam viver milagres, mas sem perceber, declaram todos os dias aquilo que não querem colher. Hoje, Deus quer quebrar esse ciclo na sua vida. Talvez você já tenha dito frases como: nada dá certo para mim, minha vida não muda, eu nasci para sofrer, nunca vou vencer, sempre acontece alguma coisa ruim comigo. Se você já falou algo parecido, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas fazem isso sem perceber o peso espiritual das próprias palavras. Mas nesta noite,
Deus quer ensinar um princípio poderoso que pode mudar completamente a direção da sua caminhada. Abra o seu coração para receber esta verdade. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que sai da nossa boca tem poder. As nossas palavras não são apenas sons. Elas carregam fé, esperança, vida ou destruição. Por isso, muitas vezes, antes de Deus mudar as circunstâncias ao nosso redor, Ele deseja transformar aquilo que está dentro de nós. Porque quem aprende a falar segundo a vontade de Deus, começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. A esperança volta, a fé cresce, o coração encontra paz, e os milagres começam a acontecer no tempo perfeito do Senhor. Talvez você esteja enfrentando uma luta na sua família. Talvez exista um filho distante, um casamento abalado, uma enfermidade, dificuldades financeiras, ou uma porta que insiste em permanecer fechada. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que Deus ainda continua sendo o Deus dos impossíveis? A resposta é sim. Ele continua curando. Ele continua restaurando famílias. Ele continua abrindo portas. Ele continua libertando vidas. Ele continua fazendo milagres para aqueles que confiam no seu poder. Por isso, nesta noite, escolha alimentar a sua fé e não o seu medo. Escolha declarar esperança em vez de derrota. Escolha acreditar nas promessas de Deus, acima das circunstâncias que os seus olhos conseguem enxergar. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Agora eu quero convidar você a fazer um pequeno ato de fé. Escreva novamente nos comentários: eu creio nas promessas de Deus. Enquanto você escreve essa declaração, faça isso acreditando que o Senhor já está preparando um novo tempo para a sua vida. E se você conhece alguém que está passando por momentos difíceis, compartilhe este vídeo agora mesmo. Talvez Deus queira usar esta oração para alcançar exatamente essa pessoa e renovar completamente a esperança dela. Agora, com o coração preparado, vamos abrir a palavra de Deus e meditar em um versículo que revela um dos princípios espirituais mais importantes da vida cristã. Um ensinamento que pode transformar não apenas este mês, mas toda a sua caminhada com Deus. Agora eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra de Deus. O versículo que vamos meditar está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, e ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Que palavra poderosa! Pare por um instante e reflita sobre isso. A Bíblia não diz que a vida e a morte estão nas circunstâncias. Ela não diz que estão no dinheiro. Ela não diz que estão nas pessoas. Ela declara que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que as palavras que saem da nossa boca têm um impacto muito maior do que imaginamos. Todos os dias fazemos declarações sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro e até sobre aquilo que esperamos de Deus. Infelizmente, muitas pessoas passam anos falando apenas aquilo que enxergam com os olhos. Quando enfrentam dificuldades financeiras, dizem: eu nunca vou vencer. Quando aparece uma enfermidade, afirmam: não tem mais jeito. Quando enfrentam uma luta na família, declaram: nunca mais teremos paz. Quando um sonho demora para acontecer, concluem: Deus se esqueceu de mim. Mas será que essas palavras estão de acordo com aquilo que Deus diz? Não. A palavra de Deus nos ensina que devemos andar pela fé e não apenas pelo que vemos. Porque aquilo que os nossos olhos enxergam é passageiro, mas aquilo que Deus promete permanece para sempre. Por isso, tenha muito cuidado com aquilo que você fala sobre a sua própria vida. Nunca diga que você nasceu para sofrer. Nunca declare derrota antes mesmo da batalha terminar. Nunca amaldiçoe o seu futuro por causa de um momento difícil. As lutas passam. As tempestades acabam. Os desertos têm um fim. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Talvez hoje você esteja enfrentando um problema que parece impossível de resolver. Talvez você tenha chorado em silêncio. Talvez ninguém saiba da dor que existe dentro do seu coração. Mas Deus conhece cada lágrima. Ele conhece cada oração feita em segredo. Ele conhece as noites em que você perdeu o sono. Ele conhece as preocupações que você nunca contou para ninguém.
E é exatamente por isso que ele trouxe você até esta oração, para lembrar que a última palavra nunca será do problema. A última palavra pertence ao Senhor. Então, a partir de hoje, tome uma decisão. Troque palavras de medo por palavras de fé. Troque reclamações por gratidão. Troque desânimo por esperança. Troque derrota pela certeza da vitória que Deus preparou para você. Quando você começar a alinhar as suas palavras com as promessas de Deus, a sua fé será fortalecida. E quando a fé cresce, o medo perde força. A ansiedade diminui. A esperança renasce. E o coração encontra descanso na presença do Senhor. Agora eu quero fazer um exercício de fé com você. Repita em voz alta onde você estiver. A minha vida pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Os meus sonhos pertencem ao Senhor. O meu futuro está nas mãos de Deus. Agora declare com convicção: eu rejeito toda palavra de derrota. Eu rejeito todo pensamento de fracasso. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que este será um mês de milagres, restauração, paz e grandes testemunhos. Se você recebe essa palavra pela fé, escreva agora nos comentários: a última palavra é de Deus. Escreva com toda a sua fé, porque quando declaramos a nossa confiança no Senhor, fortalecemos não apenas a nossa própria esperança, mas também a fé de milhares de pessoas que estão orando conosco neste momento. Agora prepare o seu coração, porque na próxima parte faremos declarações proféticas sobre cada área da sua vida e começaremos a apresentar diante de Deus todos os nossos pedidos em oração. Agora eu quero que você participe deste momento com toda a sua fé. Se for possível, coloque a mão sobre o seu coração por alguns segundos. Respire profundamente e lembre-se de uma verdade que jamais pode sair da sua mente. Deus está presente aí onde você está. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história e sabe exatamente do que você precisa neste momento. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele viu cada lágrima que caiu em silêncio. Ele ouviu cada oração feita quando ninguém mais estava por perto. Ele conhece as preocupações que você carrega, os sonhos que ainda não se realizaram e as batalhas que você enfrenta todos os dias. Por isso, antes mesmo de começarmos a oração, eu quero convidar você a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários cada uma destas declarações. Primeiro, escreva: a minha vida espiritual é uma bênção. Declare isso com convicção. Que a sua comunhão com Deus seja fortalecida, que a sua fé cresça a cada dia e que nenhuma estratégia do inimigo consiga afastá-lo da presença do Senhor. Agora escreva: a minha saúde é uma bênção. Se existe alguma enfermidade, alguma dor ou qualquer diagnóstico que tem preocupado você, entregue tudo nas mãos de Deus. O Senhor continua sendo o Deus que fortalece, consola e sustenta os seus filhos em todos os momentos. Agora declare: a minha vida sentimental é uma bênção. Se você é casado, que o Senhor fortaleça o seu casamento, renove o amor, restaure o diálogo e traga paz ao seu lar. Se você está solteiro, que Deus prepare a pessoa certa no tempo certo, segundo a sua perfeita vontade. Agora escreva: a minha vida financeira é uma bênção. Que Deus abra portas de emprego, multiplique oportunidades, conceda sabedoria para administrar os recursos e faça transbordar a provisão sobre a sua casa. Lembre-se, a nossa confiança não está no dinheiro, mas naquele que supre todas as nossas necessidades. E agora declare: a minha família é uma bênção. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre cada pessoa da sua casa. Que haja reconciliação onde existe divisão. Que haja perdão onde existe mágoa. Que haja cura onde existe dor. Que haja paz onde hoje existe conflito. Agora, com toda a sua fé, declare: todas as áreas da minha vida estão nas mãos de Deus. Aleluia! Que declaração poderosa! Enquanto você escreve essas palavras, saiba que Deus contempla a sinceridade do seu coração.
Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez os problemas ainda estejam diante de você. Mas existe algo que já começou a mudar neste momento: a sua fé. E quando a fé é fortalecida, o impossível começa a perder força, porque não é o tamanho do problema que determina a vitória. É o tamanho do Deus em quem confiamos. Por isso, não olhe apenas para aquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Olhe para as promessas do Senhor. Acredite que Ele já está preparando portas que você ainda não consegue ver. Já está movendo pessoas que você nem imagina. Já está organizando situações que no tempo certo se transformarão em grandes testemunhos. Creia, o Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. E eu sinto pela fé que muitas pessoas voltarão a este vídeo para dizer: Deus respondeu à minha oração. Agora permaneça em espírito de reverência. Feche os seus olhos se puder, porque na próxima parte nós entraremos em um momento profundo de oração, entregando cada pedido, cada luta e cada sonho diante do trono da graça de Deus. Vamos falar com Deus. Se for possível, feche os seus olhos por alguns instantes. Se você não puder, apenas coloque toda a sua atenção nesta oração. Deus conhece o seu coração e sabe exatamente por que você chegou até este vídeo. Pai amado e eterno Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade, reverência e fé. Sabemos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que ouve o clamor dos seus filhos e que continua realizando milagres. Nesta primeira noite deste novo mês, nós entregamos completamente a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos o nosso passado, com todas as dores, frustrações e lembranças que ainda machucam. Entregamos o presente, com as lutas que estamos enfrentando, e entregamos também o nosso futuro, porque sabemos que os nossos dias pertencem ao Senhor. Pai, visita agora cada pessoa que está orando comigo. Visita aquele coração que está cansado, aquele homem que perdeu a esperança, aquela mulher que tem chorado escondida, aquele jovem que está enfrentando batalhas que ninguém conhece, aquele pai e aquela mãe que oram pelos seus filhos todos os dias, aquele idoso que se sente sozinho, aquela família que precisa de restauração. Senhor, passa agora com o Teu poder sobre cada lar representado nesta oração. Onde houver tristeza, derrama a Tua alegria. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver enfermidade, derrama fortalecimento. Onde houver divisão, derrama reconciliação. Onde houver escassez, manifesta a Tua provisão. Onde houver angústia, derrama a Tua paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos que este novo mês não será igual aos anteriores. Cremos que será um tempo de portas abertas, tempo de respostas, tempo de crescimento espiritual, tempo de restauração, tempo de milagres. Que toda a armadilha preparada contra esta família seja desfeita em nome de Jesus. Que toda palavra de derrota lançada sobre esta vida perca a sua força. Que todo desânimo seja substituído por esperança. Que toda ansiedade dê lugar à confiança no Senhor. Pai, fortalece a fé daqueles que já estavam pensando em desistir. Lembra-os de que Tu nunca abandonas aqueles que confiam em Ti. Mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece estar parado, Tu estás preparando o tempo certo. Mesmo quando as lágrimas caem durante a noite, a alegria chega pela manhã. Nós escolhemos confiar em Ti. Nós escolhemos descansar nas Tuas promessas. Nós escolhemos acreditar que o melhor ainda está por vir. Abençoa as mãos de cada trabalhador. Concede sabedoria aos que empreendem. Abre portas de emprego para quem está procurando uma oportunidade. Fortalece aqueles que lutam diariamente para sustentar a sua casa. Protege cada criança. Guarda cada adolescente. Conduz cada jovem. Fortalece cada casamento. Restaura os relacionamentos que precisam do Teu toque. E que a Tua presença seja o maior tesouro dentro de cada lar. Pai, nós também colocamos diante de Ti os sonhos que ainda não se realizaram. Há pessoas orando por um milagre. Outras esperam por uma cura.
Algumas aguardam uma resposta que parece demorar. Mas nós cremos que o teu tempo é perfeito. Nada chega atrasado quando vem das tuas mãos. Por isso entregamos toda a ansiedade ao Senhor. Descansamos em Ti e declaramos que viveremos este mês debaixo da Tua proteção, da Tua direção e da Tua graça. Que cada passo seja conduzido pelo Espírito Santo. Que cada decisão seja tomada com sabedoria. E que tudo aquilo que fizermos glorifique o Teu santo nome. Nós oramos com fé, porque sabemos que o Senhor continua ouvindo cada oração sincera. E desde já agradecemos, não apenas pelo que já recebemos, mas também por tudo aquilo que ainda iremos testemunhar. Em nome de Jesus. Amém. Agora permaneça em espírito de oração. Se você puder, feche novamente os seus olhos por alguns instantes e imagine que o próprio Senhor está estendendo as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todas as pessoas que você ama. Talvez você esteja preocupado com o amanhã. Talvez existam situações que fogem completamente do seu controle. Talvez você tenha medo do que ainda pode acontecer neste novo mês. Mas eu quero lembrar você de uma verdade que nunca muda. Quando Deus guarda uma vida, nenhuma força do mal pode prevalecer contra ela. É por isso que, há séculos, milhões de pessoas encontram consolo, esperança e segurança em um dos textos mais poderosos das Escrituras, o Salmo 91. Esse salmo não é apenas uma sequência de palavras bonitas. Ele é uma declaração de confiança no Deus Todo-Poderoso. É um lembrete de que, mesmo em meio às batalhas, nunca estamos sozinhos. Enquanto muitas pessoas vivem dominadas pelo medo, os filhos de Deus podem descansar na certeza de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Talvez você não consiga enxergar, mas Deus já enviou os seus anjos para guardar os seus caminhos. Enquanto você dorme, Ele vela por você. Enquanto você trabalha, Ele caminha ao seu lado. Enquanto você enfrenta lutas, Ele fortalece o seu coração. Enquanto você espera pela resposta, Ele já está preparando o tempo certo. Por isso, neste momento, entregue completamente a sua ansiedade ao Senhor. Não carregue sozinho um peso que Deus deseja levar por você. Confie, descanse, espere, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Agora, eu convido você a orar comigo o Salmo 91. Não apenas escute estas palavras, receba cada promessa pela fé. Faça desta oração uma declaração sobre a sua própria vida, sobre a sua família e sobre este novo mês que está começando. Ore comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será escudo e proteção. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o leãozinho e o dragão. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei em lugar seguro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Receba esta promessa no mais profundo do seu coração. Creia que Deus está cercando a sua vida com proteção. Creia que a sua casa está guardada. Creia que os seus filhos estão protegidos. Creia que este novo mês será vivido debaixo das asas do Altíssimo. Porque quando fazemos do Senhor o nosso refúgio, encontramos segurança que o mundo jamais poderá oferecer.
Continue firme, continue confiando, continue orando. O Deus que guardou você até aqui continuará guiando cada passo da sua caminhada. Pai Santo, nós chegamos ao final desta oração com o coração cheio de gratidão. Antes de pedir qualquer coisa, queremos simplesmente dizer: obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque, mesmo quando não percebemos, a tua mão continua nos sustentando. Obrigado pelas portas que o Senhor já abriu. Obrigado pelas batalhas das quais o Senhor nos livrou. Obrigado pelas respostas que já chegaram e também por aquelas que ainda estão a caminho. Pai, nós encerramos esta oração declarando que este novo mês pertence ao Senhor. Cada dia, cada decisão, cada passo, cada sonho, cada projeto, cada membro da nossa família, tudo está entregue em tuas mãos. Nós rejeitamos todo medo, rejeitamos toda ansiedade, rejeitamos toda palavra de derrota, rejeitamos toda obra do mal que tente se levantar contra a nossa vida. E pela fé, declaramos: este será um mês de paz, um mês de proteção, um mês de provisão, um mês de portas abertas, um mês de restauração, um mês de milagres, um mês de testemunhos que glorificarão o nome de Jesus. Pai, coloca os teus anjos ao redor desta família. Guarda quem está saindo para trabalhar. Protege quem está viajando. Fortalece quem está enfrentando enfermidades. Consola quem perdeu alguém que ama. Renova aquele que já pensava em desistir. E visita de maneira especial cada pessoa que orou conosco até este momento. Que ela sinta a tua presença aí onde está. Que a paz do Espírito Santo invada este ambiente. Que todo peso seja removido. Que toda aflição dê lugar à esperança. Que toda tristeza seja transformada em alegria. E que antes mesmo deste mês terminar, muitas pessoas possam voltar aqui para testemunhar os milagres que o Senhor realizou. Agora juntos, vamos fazer a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora eu quero declarar uma última bênção sobre a sua vida. Que o Senhor vá à sua frente abrindo caminhos. Que Ele fortaleça as suas mãos para o trabalho. Que multiplique a paz dentro da sua casa. Que proteja os seus filhos, os seus pais e toda a sua família. Que nunca falte alimento sobre a sua mesa. Que nunca falte esperança dentro do seu coração. Que nunca falte a presença de Deus em sua vida. E que a graça do Senhor acompanhe cada passo que você der neste novo mês. Receba esta palavra pela fé. Você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Mesmo quando você não consegue enxergar, Ele está trabalhando. Mesmo quando tudo parece demorado, Ele continua preparando o melhor. Continue confiando. Continue orando. Continue acreditando. Porque o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Se você recebeu esta oração com fé, escreva agora nos comentários: eu recebo esta bênção em nome de Jesus. Eu vou ler os comentários e estarei orando por você e pela sua família. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Talvez alguém esteja precisando exatamente desta mensagem para reencontrar a esperança. E se você ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se no canal. Todos os dias nos reunimos aqui para buscar a presença de Deus, fortalecer a nossa fé e lembrar que nenhuma luta é maior do que o nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Tenha uma noite de paz, um descanso restaurador e um mês repleto da presença, da graça e dos milagres do Senhor. Fique com Deus. Até a nossa próxima oração.